Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Hoje, dia 27 de maio de 2020, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você que nos acompanha aí pela rede social, meus amigos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e também lá do YouTuber. Daqui a pouco o vídeo vai pro YouTuber, né? Antigamente eu fazia lá no YouTube e já automaticamente ia pro Facebook. Só que aparentemente a coisa fica um pouco mais lenta, né? Porque no YouTube eu tenho 2.000 e poucos seguidores. Então você quiser se inscrever lá no meu canal no YouTube, De Nonato é o canal. A gente já agradece já por se inscrever conosco, né? Lembrando aos senhores e às senhoras que vivemos tempos de pandemia e tempo onde o governo do estado junto com o presidente nessa briga. Agora, não está errado a investigação da Polícia Federal, não vejo como erro, né? A Polícia Federal bater em cima para tentar entender o sistema, né? Eu acho que tem que ser investigado, por que não? Agora é aquilo, né? É uma atitude assim muito pirotécnica, né? Muito show. Lenine Levita, isso é pão sim, é pão com mortandela e queijo. E aqui é café. Eu estou tomando café preto, como não tivesse café branco, vai preto mesmo. Então, a gente olha essa investigação e eu olho, não tem problema, acho que tem que investigar. Hoje também a federal está aí na rua, são 29 investigações, sei lá. Eu acho só que é muito show, é muita luz para pouca música, né? Eu estou vendo só isso, né? Muita luz para pouca música. Porque cria-se uma outra notícia. Que a gente sabe que a prática do governante, a prática daqueles que dirigem a nação, dirigem a pátria-mãe, é criar notícia. Cria um fato para esconder outro. Então a gente, quando vê uma matéria, a gente tem que ficar de olho em outras matérias. Geralmente a gente fica preocupado, aqui eu falo a gente em forma de falar. As pessoas se preocupam se o Bolsonaro tá bom, tá preto, tá branco, tá rosa, tá vermelho, se ele falou palavrão, se ele não... Senhores, tem que olhar o Bolsonaro, mas não podemos deixar de olhar a Câmara dos Deputados, o STF, e também olhar os nossos governadores de estado, os nossos prefeitos. Ano de eleição, ano do inferno. Porque esse ano de eleição, mesmo com a pandemia acontecendo, as pessoas estão aí se articulando. Os partidos políticos, os grupos partidários estão se articulando. Porque é aquilo, é uma necessidade de se conseguir o cargo público. Existe isso. Então, aquele caso antes do governo Whitson, chegou lá no palácio, o pessoal preocupado, não, que agora é um revanchismo. Não me interessa. O interessa é que nós temos que ficar de olho, que automaticamente, quando você olha para o Rio de Janeiro, outra coisa passa em Brasília. Mas eu não sou político, eu votei alguém, eu não quero nem saber. Isso aí, quando você fica com a ignorância de não querer saber, as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, o caso do ministro da Educação ofender o STF, ofender os deputados na reunião do Bolsonaro, é um caso que tem que ser examinado. E aí você vê que o Rodrigo Maia toda hora bota panos quentes. Não é à toa. Que tudo que o Bolsonaro fez até hoje, vamos lá, eu vou querer, o pessoal vai brigar comigo, mas vou ter que falar. Ele falou que a eleição de 2018 foi fraudada, ao primeiro turno. Cadê a prova? Dizer é muito fácil. Discurso é muito bonito. Também sei falar um bocado de coisa aqui. Daqui a pouco anota aí o número da Mega Sena que eu vou dar pra vocês, tá? Posso falar o número da Mega Sena. Se não der, problema de vocês que jogou. Eu não jogo. Também ele falou que a cloroquina resolveria o problema da saúde, né, do Covid. Cadê o estudo que comprove? Não tem. Aí ele vai no domingo, igual um leão na frente da multidão, fala mal, permite falar mal do STF, joga em direto para o STF, fala mal da Câmara. Aí depois na segunda-feira, eu não quis dizer bem isso. Olha, motivo para poder pedir o impeachment já tem. Motivo para tocar o impeachment já tem. O que falta... mas ele não é corrupto. Senhores, defina a corrupção. Defina a corrupção. Defina a corrupção. Corrupção é tudo aquilo que fere a prática do cargo. Corrupção não é só você levar dinheiro. Corrupção não é só você desviar grana. Infelizmente a corrupção é muito maior. A gente fica indignado porque a gente essa realidade que vivemos
ontem foi almoçar, aí uma pessoa falou assim, tem que votar no Disseu, tem que votar lá no fulano. Começa um deboche e não para analisar. Quem elegeu o atual governador do estado foi o Bolsonaro junto com seu filho. Quem votou nele foi os bolsominions. Agora vem querer correr dele? Não corre não, gente. É seu governador também. Não vem querer dizer que é só meu não. Você votou no Paz? Votei. Paz é... Não sei. Essa é a verdade. Então você votou nulo? Votei. O voto é secreto, eu voto em quem eu quiser. E livre. Bom, deixemos isso de lado. O que interessa é o seguinte, o Rio de Janeiro mudou a forma de contar a morte de Covid para poder tentar, tipo assim, diminuir o cargo. Porque na verdade o Crivella, aliado com o Bolsonaro, quer voltar a reabrir o Rio de Janeiro. Inclusive já se fala em reabrir as igrejas. Aí os católicos fundamentalistas, os católicos que cultuam somente Deus na igreja, não cultuam Deus na vida, começam a devolver a nossa missa. Senhores, devolver a missa não é difícil. Ninguém tirou a missa de ninguém. Eu não tirei a missa de ninguém. O bispo não tirou a missa de ninguém. Né? Mas é aquilo. É algo que a gente se preocupa. Então o que ele fez? Ele fez uma proposta e passou, já tá certo. A forma de contar o número de pessoas que morrem de Covid. Aí parece que o número do Rio de Janeiro, que era um número X, eu não lembro o número, graças a Deus, caiu para 2.000 a menos. Eu até concordo, porque, na verdade, Miguel Pereira teve uma dona que morreu no Rio de Janeiro, a senhora morreu lá no Rio de Janeiro, e ela morre no Rio, mas ela está computada como morta lá em Miguel Pereira, porque ela é moradora de Miguel Pereira. Então, é complicado, mas a gente não está aqui para contar mortos, não é verdade? Pelo menos eu não estou para contar mortos, nem você está para contar mortos, mas é preciso contar. Vivemos um tempo onde a nossa necessidade é olhar a vida. Então vamos olhar para a vida. E faz igual a Regina Duarte, né? Eu não vou carregar caixão. Ninguém quer carregar caixão, gente. Ninguém quer carregar caixão. E na verdade, no tempo de Covid-19, nem podemos carregar caixão. Né? Nem podemos carregar caixão. Essa é a verdade. Vivemos tempos de dores, tempos de sofrimento, tempo onde a gente está muito tomado, às vezes, por sentimentos. Aí o presidente está preocupado em blindar a família dele. Blindar não, desculpa, para blindar fica feio, né? Ele não falou que não é blindar. É se manter informado sobre ações da Polícia Federal contra os seus amigos e sua família. Bom, deixemos isso quieto. Daqui a pouco o nego vai me bater, vai me xingar. Ontem me mandaram catar coquinho, daqui a pouco mandar para um lugar pior. E eu não vou. Eu sou desobediente. Muito bem, ontem eu fiz uma live no carro, eu gosto de fazer live no carro. A verdade é que no carro eu me sinto mais confortável, por incrível que pareça. Aqui dentro de casa, parece que a gente fica assim um pouco, a gente tá trabalhando um dia sim, um dia não, lá na sessão, na Curia Diocesana, e a gente fica assim um pouco mais travado, porque você no carro, se você cometer um erro, falar uma besteira, o pessoal vai até entender, o cara tá dirigindo, tá fazendo outra coisa que é importante, né? O pessoal pergunta, mas é contra a lei fazer live, fazer filmar? Não, eu boto o telefone lá no canto e vou falando daqui até o trabalho. Geralmente aqui o trabalho eu levo 10 minutos, 10 minutinhos, isso no tempo de pandemia. No tempo tempo normal, como se o normal fosse algo real, a gente leva 30 a 40 minutos se bobear. Leva até mais. Um dia eu levei quase 1 hora para poder ir lá chegar no trabalho. Daqui no meu trabalho é 5 km, mas devido à pandemia, muita gente ficando em casa, então é 10 minutos. Então uma pessoa fala, poxa, você falou curtinho, Daniel. Não, gente, a gente tem o tempo da viagem do carro. Mas aqui em casa a gente procura, às vezes, a gente se empolga um pouco mais, tá confortável, tá em casa, café da manhã tá aqui, ó. O pessoal pergunta, é pão mesmo, tá, gente? Café mesmo, café preto, não é isso? Então a gente tá aqui e a gente também costuma meditar um pouco mais. O evangelho de hoje é o evangelho da unidade, evangelho de João, capítulo 17, versículo 11b ao 19. Eu já expliquei como é que funciona 11b, por quê? Porque o evangelho, quando é longo o versículo, bota um ponto, fica A e B. Então estamos lendo a partir do versículo 11b. E aí, também a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo
28 ao 38, o interessante é que nessa primeira leitura de hoje, proposto pela Igreja Católica, mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas no intento de arrebatares após si os discípulos. Interessante, né? Naquele tempo Paulo fez essa denúncia, Paulo fez essa fala, que entre os apóstolos, entre os bispos, entre os donos, né, da realidade vivendo, haveria de ter pessoas que iriam afrontar, iriam adaptar o evangelho. Hoje, quando eu abro algumas redes sociais e a gente lendo aí a nossa caminhada, a gente observa que tem igreja de todos os modelos, sabores, cores e etc. A gente conhece igrejas que pode ir na praia, igreja que não pode ir na praia, igreja que pode deixar o cabelo crescer, igreja que não pode, cortar o cabelo, igreja que pode que tem que usar véu, igreja que não tem que usar véu. Ou seja, você hoje tem na sociedade cristã, no ocidental, fazendo igual o pessoal do Talibã fala, né? Nós temos igrejas e igrejas com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Igrejas preocupadas em ter número, igrejas preocupadas em ter quantidade de fiéis. Interessante que isso vale também para nós, líderes de comunidade, isso vale também para coordenador, animador, ministro de palavra, isso vale para o clero, para o leigo, para todos nós. A gente, quando vai fazer uma celebração da palavra, ou uma missa, uma crisma, será o culto que a gente vai fazer nas nossas igrejas, inclusive na igreja evangélica, a gente fica preocupado quantas pessoas devem ter no culto. Nós sempre queremos igreja cheia. E às vezes, para manter a igreja cheia, nós costumamos fazer algumas concessões. 9:23. Costumamos questionar e valorizar esse número. Eu conheço, e de verdade eu posso falar, pessoas que, se a igreja estiver cheia, o culto, a celebração, a missa foi um sucesso. Foi muito bom porque estava cheio. Se tem 2, 3 pessoas, e como é que foi? Foi boa. Jesus hoje no Evangelho, ele coloca a necessidade de ser um com o Pai. Um cara chamado Peter. Em estar em comunhão com o Pai. Essa realidade, essa relação íntima, o culto de Deus, o culto ao Deus da vida, é uma relação íntima, no interior de cada um. Por isso Jesus hoje, quando coloca isso, ele coloca que vai preservar a pessoa do mundo. A realidade de viver no mundo não é se adaptar à realidade do mundo. As igrejas, cada vez mais, eu percebo modelo. Outro dia eu lendo um texto do pastor amigo nosso, Marcos Habib, ele dizia que está com saudade do tempo em que as igrejas evangélicas, aí ele é pastor, não se envolviam tanto na política para a autopromoção. Eu estou com saudade, ele dizia isso, o pastor, eu estou com saudade do tempo em que nós, cristãos evangélicos, se dizemos sobre os evangélicos, nós éramos chamados de quadrados, de tapados. Estou com saudade do tempo em que nós, cristãos evangélicos, éramos colocados como diz o outro, como pessoas de outro planeta, ETs. Quando ele diz isso, esse meu amigo, ele está colocando uma realidade que também vale para os católicos, também vale para qualquer cristão. Porque quando você envolve-se na fé da igreja, quando você envolve no contexto teológico, no contexto de formação catequética, no contexto da vida, você não pode agir como qualquer outra pessoa. Você não pode ser igual. Pois o mundo já é todo igual já. Né? A gente vê aí pessoal, não tem nada a ver, deixa pra lá, tá tudo bem. Vamos correndo, vamos vivendo assim. O evangelho que nós seguimos é o evangelho, aquilo que a gente aprendeu lá na mudança, né? Jesus ontem, hoje e sempre é o mesmo Jesus. Por isso, quando eu falei aqui na nossa live, agora mesmo, que aqueles que querem que a igreja seja aberta, que a igreja fique aberta logo, que a igreja, porque só sabem cultuar Deus dentro da igreja, é isso que é o problema. E aí a gente, quando
Jesus faz esse pedido ao Pai. Essa chama-se oração sacerdotal. Jesus, quando faz esse pedido ao Pai, quando ele faz esse pedido ao Pai, ele não está fazendo um pedido por simplesmente fazer. Ele está fazendo um pedido porque ele tem consciência que é preciso ter uma unidade com ele. Para os cristãos católicos que comungam nas missas, nós acreditamos que Jesus está no pão e no vinho. Naquele momento, mas não devia ser só naquele momento. Que nós passamos na feira da comunhão e recebemos o corpo do Cristo, o corpo do Senhor ressuscitado, vale a pena dizer isso. Aquela vida que nós recebemos no altar, que ela tem que ser luz para a realidade do mundo. O evangelho que nós lemos nas nossas igrejas, ou em nossas casas agora, no tempo de pandemia, ele tem que irradiar para a realidade do mundo. O difícil é isso. Por isso Jesus hoje, ele muito tenso, preocupado, ele fala: olha, Pai, eu e tu somos um. Vou rezar para que todos sejam como eu e tu somos um. E ser um com Cristo, ser um com o Pai, envolve não querer fazer a nossa vontade. Mas nós, às vezes, somos egoístas e preocupados em manter nossos rótulos, preocupados em manter nossas pastorais, grupinhos, igrejas, etc. Fazemos acordo com Deus e às vezes cultuamos o demônio. Por isso, quando a gente fala da unidade dos cristãos, essa semana da unidade dos cristãos, nós estamos celebrando em várias igrejas, e eu falei isso na segunda-feira aqui no nosso canal. A gente, quando fala da unidade dos cristãos, é uma unidade de verdade. Você pode pensar diferente, mas a essência do evangelho é o amor ao próximo. A essência do evangelho é o serviço e a caridade. Alguém fala da doutrina espírita e fala uma das coisas mais bonitas que tem na doutrina espírita é a caridade. Mas a caridade, ela não é, desculpem meus irmãos espíritas, ela não é uma propriedade do espiritismo. Devia ser uma ação do humano, não importa nem qual a religião. Bom, a gente vive em tempo de pandemia. Veja do seu lado aí se seu amigo precisa de algum apoio. Como eu falei quando eu estive aqui em casa guardado 14 dias, classificado com Covid, eu tinha um amigo, tenho amigos, que me ligavam todo dia perguntando se eu precisava de alguma coisa para comer, alguma coisa para vestir. Me ligava todo dia perguntando como é que eu estava. Então procure ligar para alguém hoje, por exemplo. Eu tenho 2 telefones para fazer, para 2 pessoas que eu sei que estão passando dificuldade. Eu vou ligar para essas 2 pessoas hoje. Ah, mas não posso sair. Dá uma ligada. Só você perguntar como está, já vai fazer o bem. Aí já vai estar sendo um com o Pai. Pois Deus se preocupa com todos. Deus nos ajude a encontrar de verdade essa boa nova do reino. E hoje eu vou terminar nosso encontro. Agradeço a vocês aí que estiveram conosco. Aí, daqui onde eu estou não dá para ler não, tá, gente? Eu sou ceguinho de vez em quando, eu tenho um problema sério de visão. Eu sei que a Levi teve por aí, a Dilma está aí, o Luiz Fábio está também conosco. Também sei que o Rafael Duque, Padre Rafael Duque, esteve conosco também aí na nossa live. Tem outros nomes que apareceram ali, mas como eu disse, está aqui da distância que eu estou, eu não consigo enxergar tudo. Eu sou limitado. Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos fazer a oração para encerrar. 9h30 em nosso relógio. Vamos fazer a oração da semana da unidade dos cristãos, que eu já contei, que celebramos dessa semana, terminando um domingo de Pentecostes. Acendemos as grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio da humildade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. Acendemos, Senhor, as grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer os frios da noite, para acolher migrantes, refugiados e refugiadas, sem tetos, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos junto ao nosso Deus, uno e trino. Deus da gentileza que se antecipa,
Deus das mãos que acendem os fogos, Deus das mãos que acolhes e partilha, Deus das mãos que cuidam, que juntam. Que a tua gentileza desperte em cada ser humano a gentileza, para que a humanidade inteira possa gerar gentileza que gera gentileza. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês por estar conosco. Vamos tomar café agora. O almoço hoje é para as 18 horas. Bom dia.